Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos continuar os nossos estudos sobre orações subordinadas. Agora as adverbiais. Conteúdo da nossa 9ª semana. Parte 1. Para iniciarmos, vamos revisar um pouquinho sobre adjunta adverbial. Vocês podem buscar esse conteúdo no material relativo à semana em que tratamos dessa parte. A adjunta adverbial aqui, a noção da adjunta adverbial é muito importante para a gente entender as orações subordinadas adverbiais. Vamos lá, com algumas frases. No Brasil, muitas crianças ainda morrem de fome. Vamos observar aqui o verbo. Sempre é interessante destacarmos o verbo em uma frase para a gente ter a noção da ação, a noção de centro, a noção de tipo de ação, né? Ou a noção de estado da frase, e a partir do verbo observarmos as partes relacionadas a ele e os outros elementos também importantes da frase que têm relações com outros termos. Então, no caso aqui, morrem, a ação de morrer é o verbo, e observando as estruturas dessa informação, temos o destaque de duas estruturas, no Brasil e de fome. Não é difícil de perceber que essas duas estruturas estão ligadas ao verbo. Por exemplo, a ação de morrer se passa em que lugar? A ação de morrer pressupõe uma causa. Então, essas duas estruturas, com a noção de lugar e a noção de causa, estão direcionadas ao verbo e elas têm um certo poder de alterar o sentido do verbo. E é exatamente isso que o adjunto adverbial faz. A função do advérbio, que aqui na frase é chamado de adjunto adverbial porque é uma estrutura, tem a função de, ambos têm a função de modificar o verbo. É isso que acontece com o adjunto adverbial. As modificações vão acontecer de acordo com algumas circunstâncias. O que são circunstâncias? Veremos o sentido da palavra circunstância daqui a pouco. Mas já é bom perceber que a palavra circunstância quer dizer uma situação, uma certa forma como uma determinada ação ocorreu. Então, a ação de morrer tem aqui uma circunstância específica que é a causa. A ação de morrer tem aqui uma circunstância diferente dessa, mas é também uma circunstância específica que tem a ver com o lugar. Numa mesma frase, podem ocorrer inúmeras circunstâncias ligadas ao mesmo verbo ou ligadas a vários verbos, vai depender da estrutura da frase. Bom, com essa mesma explicação, podemos entender as outras frases dos exemplos. Vamos ver. Um grupo de pessoas desconhecidas agrediu covardemente os manifestantes no centro da cidade na noite de ontem. Bom, a ação de agredir tem uma ligação com várias circunstâncias aqui. Covardemente está interferindo na ação de agredir. No centro da cidade, também na ação de agredir. E na noite de ontem, a ação de agredir. Então, são três estruturas, são três adjuntos adverbiais ligados ao mesmo verbo. E é importante que cada um entenda que tipo de circunstância é essa. Pense na circunstância. Não importa que você dê um nome a essa circunstância. Por exemplo, aqui, covardemente. Será que é uma causa? Será que é uma finalidade? Será que é um modo?
Mesmo tendo essas dúvidas, o importante é tentar buscar o tipo de sentido que tem essa palavra, que é essa circunstância, em relação ao verbo. De acordo com a coerência, vocês vão dizer se é uma coisa ou se é outra. Então, o importante, neste momento, mais do que definir, é entender o sentido. Procurem pensar. Agrediu é uma ação. Bom, que circunstância é essa que vai alterar a ação de agredir? Ou vai acrescentar alguma coisa? Sempre tem uma influência da circunstância ao verbo. Procure pensar. No centro da cidade, é um lugar? Na noite de ontem, é um lugar? Ou é um tempo? Procure pensar. Exemplo seguinte. Entreguei-me calorosamente àquela causa. A ação de entregar tem aqui a circunstância calorosamente. Calorosamente entreguei. A frase seguinte, eles se respeitam muito. A ação de respeitar tem aqui uma outra circunstância que dá a esse verbo um sentido de intensidade. Pensem se é intensidade. Existem diversos tipos de circunstâncias, como eu falei. Lugar, causa, pode ser um modo, lugar novamente, tempo, uma certa forma, que é um modo também, como a pessoa se entregou, intensidade. Vão pensando nisso. Outro exemplo, este exemplo é diferente, percebam. Seu projeto é muito interessante. Bom, muito sendo uma intensidade, neste caso aqui, não está modificando o verbo, não está ligado ao verbo, esse adjunto adverbial. Por quê? Porque esse verbo é de um outro tipo. Ele não é um verbo de ação como os outros, ele é um verbo de estado. Então, ele não tem, é como se fosse assim, uma certa força para atrair essa circunstância para ele. A palavra que atrai essa circunstância é interessante, que é um adjetivo. Aqui percebemos o seguinte: o advérbio ele tem a capacidade de mudar preferencialmente um verbo, como nesses outros exemplos, mas também ele se liga e modifica um adjetivo. A característica interessante tem uma circunstância que a intensifica. Então, muito interessante. Nesse exemplo, o time jogou muito mal. Nós podemos misturar mais algumas coisas aqui. Bom, muito é uma circunstância de intensidade aqui? Sim, nós já sabemos que sim. Mas o muito está ligado ao jogou ou a mal? Está ligada a mal. Então, essa circunstância de intensidade modifica essa palavrinha aqui. Mas essa palavrinha não é um adjetivo e também não é um verbo. É o terceiro caso do adjunto adverbial. O adjunto adverbial tem também o poder de alterar o sentido de um outro advérbio. A palavra mal é um advérbio que está ligado ao jogou. Então, aqui seria o modo como ocorreu essa ação de jogar. Agora, esse modo está sendo intensificado por outro advérbio. Resumindo tudo, nesses casos primeiros, aqui os 4 primeiros, nós temos a situação do adjunto adverbial alterando o sentido do verbo. Aqui, seu projeto é muito interessante, temos o adjunto adverbial alterando o sentido de um adjetivo, e aqui o adjunto adverbial altera o sentido de um outro advérbio. Pensem nisso. Na sequência, vamos observar
alguns casos específicos de adjuntos adverbiais. No exemplo, o gol foi marcado aos 8 minutos. Vemos aqui a estrutura verbal em destaque e a ela vemos um adjunto adverbial com a ideia de tempo. Foi marcado quando? Aos 8 minutos. Aos 8 minutos, um adjunto adverbial formado por 3 palavras. O adjunto adverbial pode ser formado por uma palavra, por 2 palavras, por várias palavras. O importante é o sentido dele, não a quantidade de palavras. E na frase sempre ele vai ser chamado de adjunto adverbial e não de advérbio, porque o advérbio é a classificação de uma palavra, né? É um sentido morfológico. Adjunto adverbial é o sentido sintático, é o que nos interessa. Aos 8 minutos, adjunto adverbial de tempo ligado ao foi marcado. Sinto-me melhor no inverno. A ação de sentir liga-se um adjunto adverbial também de tempo. Então, quando é que eu senti? Quando é que eu me senti melhor? No inverno. Quando? A resposta é no inverno. Tempo. Nasci em Vitória. A ação de nascer em que lugar? Em Vitória. Adjunto adverbial de lugar ligado ao verbo nasci. Morei no Rio de Janeiro. Outro exemplo de lugar. Onde eu morei? No Rio de Janeiro. Toda a resposta é o adjunto adverbial. O remédio é muito caro. É uma ideia de intensidade ligado a um adjetivo. Vimos na parte anterior essa possibilidade do advérbio alterar o sentido de um adjetivo. A intensidade está ligada ao adjetivo caro. Sim, efetivamente participei da comissão. O adjunto adverbial destacado é sim, que está reforçando o ato de participar com um sentido de afirmação. Todos esses sentidos são circunstâncias ligadas a um verbo, a um adjetivo ou a um outro advérbio, como já falamos. No exemplo, talvez eu saia do país, aqui está o verbo sair, e a ele ligado o advérbio talvez, que dá uma ideia de dúvida. Então, com uma certa dúvida, talvez eu saia do país. Com calor, o poço secou. Verbo secar. E qual foi a causa do poço ter secado com o calor? Então, é um sentido de causa. É muito importante pensarmos nesses sentidos para não dar uma resposta equivocada. Em alguns casos, o sentido do adjunto adverbial pode gerar dúvida. Por exemplo, às vezes o tempo pode se confundir com modo. Uma afirmação pode se confundir com modo também. E há diversas possibilidades de confusões. Nesse caso, a gente tem que comparar uma frase com outra e observar principalmente o contexto. Quando a frase é posta dessa forma, ela não nos informa muita coisa, né? É importante, se houver alguma dúvida, a gente analisar de onde é que essa frase foi retirada, né? Qual o texto, para a gente ter o sentido correto da expressão. Nesse caso aqui não tem muito problema, porque nós estamos só estudando alguns casos, mas é importante sempre buscarmos o contexto, principalmente na hora da dúvida. Continuando os exemplos mais específicos, veremos os casos restantes. Prepararam-se para o exame.
pensamos aqui no verbo preparar e aqui uma expressão que indica fim ou finalidade. É mais ou menos assim. Para quê? Qual o objetivo de ter se preparado? Então, o objetivo é o exame. Para o exame é a resposta circunstancial de finalidade ou fim. Fui ao cinema com sua prima. O ato de ir envolve uma circunstância de companhia. Com sua prima é a expressão adverbial, adjunta adverbial de companhia, ligada ao verbo ir. Fiz a prova a lápis. Com qual instrumento com qual instrumento eu fiz a prova a lápis? Essa expressão, essa resposta é a ideia de com o que, né? O instrumento. Com que coisa? Adjunta adverbial de instrumento, ou pode ser adjunta adverbial de coisa também. Fui de avião. Qual é o meio? Qual foi o meio de transporte? Então, adjunta adverbial de meio, ligado ao verbo ir. Conversamos sobre literatura. A conversa, essa ação de conversar, envolveu qual assunto? Adjunta adverbial de assunto. Concessão. Apesar do estado precário do gramado, o jogo foi ótimo. Aqui está o verbo e toda essa expressão aqui é uma adjunta adverbial de concessão. Bom, o que é uma concessão? Concessão é uma espécie de sentido contrário. Quer dizer que aqui havia um impedimento que não foi suficientemente forte para que a outra situação se realizasse. Então é isso a concessão. Existe aqui um sentido contrário da outra parte da frase, mas apesar do problema, isso continuou sendo possível. Quer dizer, o jogo foi feito, o jogo se realizou apesar do problema. Essa é a ideia da concessão. Não é apenas uma contradição, né? Não é apenas uma oposição. Tem que ter esse sentido de uma negação que não impede a realização de outra. Sem minha autorização, você não irá. Você não irá com qual condição, né? Com base em que? Sem minha autorização. É a ideia condicionada a outra. Uma situação está condicionada a outra. E a expressão que indica essa condição é o adjunto adverbial de condição ligada ao verbo. Bom, esses foram alguns casos, há outros. Eu tentei variar ao máximo para que vocês tivessem uma noção um pouco mais ampla do adjunto adverbial. E essas frases elas foram retiradas de uma gramática e fiz algumas adaptações para melhorar aqui as explicações. Quem quiser fazer uma consulta mais aprofundada, quem precisar de uma boa referência sobre esse assunto, pode consultar, além do nosso material didático, também outras gramáticas, como, por exemplo, a gramática da língua portuguesa, dos autores Pasquale e Cipro Neto e Ulisses Infante, publicada pela editora Scipione. Então, é mais uma referência importante para vocês, se quiserem, se precisarem de estudar um pouco mais esse assunto, agora ou em outro momento.